Tá bom, então, a partir de agora nós estamos gravando, né? Sejam todos bem-vindos novamente. E eu já queria colocar, então, em questão o tema que a gente traz, que é o relacionar-se bem é mais simples que parece, porque é um desafio dizer isso, né? Com tantas dificuldades em relacionamentos, eu tenho certeza que ninguém aqui, né? Não vou nem perguntar para todo mundo ficar levantando a mão, porque todo mundo aqui pode ter enfrentado e ainda enfrentará outras questões. O nosso propósito é dizer de que as coisas simples nem sempre são fáceis. Então, assim, simples é uma coisa, fácil já é outra bastante diferente. Então, nós pretendemos e queremos trazer aqui 3 reflexões e pontos muito objetivos e simples que possam capacitar vocês e vocês também reproduzindo isso para outras pessoas, de como a gente pode ir trabalhando esses elementos, né, que fazem o nosso dia a dia de casal e que pode afetar positivamente o relacionamento, né, e como é que a gente pode ir construindo isso junto, como diz, né, o @casais em crescimento, que é o nosso trabalho lá no Instagram. O importante é isso, é a gente entender que a gente está em constante crescimento e que a gente precisa dessas ferramentas e ajudas para isso, né? Sim, desculpa que eu estou aqui ajudando algumas pessoas a entrarem. Eu vou começar a compartilhar a tela, gente, porque eu não quero falar muito, nas coisas, né? Mas eu vou deixando a tela aqui, vou tirar vocês só para eu não perder o conteúdo da tela, mas é aquilo que a gente já combinou. Qualquer coisa, perguntem ou me interrompam aqui, abrindo o áudio, tá bom? Então, essa é a nossa temática, né? Dessa relação que é bastante ampla. Quando a gente diz casal aqui, a gente está com muito grande do que a gente quer chamar de casal, né? Mas quem que a gente quer, né, conversar, contribuir e trocar experiências? São os casais que, de fato, estão interessados em não só permanecer juntos, como permanecer juntos com qualidade e ficar uma relação boa, construir uma relação boa, harmônica, leve, também seja produtora de muita felicidade, né? E que a gente possa levar isso no cotidiano dessa forma. Então, era para descer, né? Não foi. Esse, né? O primeiro ponto que a gente quer trazer é com relação a isso, né? A gente tem uma série de organizações, de palavras diferentes para dizer dessa questão do jeito de ser. Então, a gente preferiu trazer o jeito de ser, apesar de ter toda uma terminologia técnica, a gente quer sempre trazer para uma linguagem mais própria do nosso dia a dia, e a gente tem uma série de termos que a gente ouve no dia a dia para dizer sobre isso, né? Não são a mesma coisa, tá, gente? Mas quando a gente fala de jeito de ser, todo mundo está falando um pouco disso, de personalidade, que em parte é uma coisa que a gente já traz com a gente, né? Então ela é inata, quer dizer, tem a parte da personalidade que a gente vai construindo, mas tem a parte que a gente já nasce com ela, das nossas tendências. O caráter é um pouco essa resposta que também vai se moldando da personalidade do sujeito diante do que ele vive no mundo. E o temperamento, algumas pessoas entendem personalidade e temperamento como sinônimos, também não são. Temperamento é alguma coisa mais basal, é mais difícil de definir. Mas, ao mesmo tempo, existem vários sistemas diferentes para dizer o que é o temperamento da pessoa. O mais básico que a gente conhece, para vocês entenderem que vocês sabem do que a gente está falando, é aquele do introvertido e do extrovertido, do passivo e do ativo. Mas tem vários outros sistemas para a gente entender, porque quando a gente vai falar das diferenças entre as pessoas, e isso nos casais, essas coisas de personalidade, caráter e temperamento são importantes serem conhecidas no outro e em mim mesmo, para eu ver como eu tendo a reagir nas coisas, né? Como eu tendo a funcionar nas coisas. Quando a gente fala de linguagens, a gente também tem uma série de sistemas, né? Mas a gente acha que falou está resolvido, né? Especialmente aí, eu acho que podem validar o que eu estou dizendo os homens, né? Que muitas vezes o masculino entende assim, não, se eu já falei, está entendido. Não preciso explicar, não preciso falar de novo. E não só isso não é uma característica exclusiva do masculino, mas os estudiosos de linguagem e de comunicação, né, já tem uma série de
de publicações nesse sentido, que vão demonstrando para a gente que a linguagem verbal ela é responsável por tanto quanto 30%. Os outros 70% são linguagens não verbais. Então, a gente não pode ficar mesmo achando que a palavra vai resolver tudo, né? Tem a questão do nosso comportamento, tem a questão do como a gente se comporta, não é só o tipo de comportamento, tem a tonalidade das palavras que a gente usa, né? Do jeito que a gente fala, do jeito que a gente olha, os pequenos gestos também são linguagens, né? Aí também entra a questão da cultura que a gente colocou aqui, são fatores que vão influenciar na capacidade de eu me conhecer e de eu conhecer o outro, e é óbvio que quando isso acontece, a gente consegue uma comunicação mais harmônica do casal. Então, da cultura, vocês imaginam, né? A gente pode falar de tantas coisas aqui, né? Pode falar de tipo de linguagem, o tipo de construção de caráter, o tipo de valores e princípios, né? Podem vir aí pelos valores familiares, mas também os valores religiosos, os valores éticos da sociedade que o indivíduo vive. Então, é muito interessante quando a gente está falando aqui, a gente acha que é tudo a mesma coisa, mas é simples, né? Você juntar uma pessoa do sul da Austrália com uma pessoa do norte da África, por exemplo, né? Vai ter tantas diferenças que eles vão precisar de uma comunicação muito boa para atingirem coisas iguais, né? A gente pensa que está falando a mesma coisa e são coisas muito diferentes. E aqui no nosso trabalho, né, nós dois trabalhamos na TIP Clínica com a ADI, né? Essa questão da carga familiar, além daquilo que todo mundo já vê no cotidiano, quer dizer, a gente já fez uma live sobre isso também, né? Minha família, sua família, que tipo de bagagem a gente traz, né? É muito interessante que a palavra pressuposto, eu não sei se todo mundo está acostumado com ela, mas o que ela quer dizer é isso. O que são as coisas que eu já acho que são daquele jeito, né? O que eu já tenho certeza que é assim? Então, muitas vezes, isso que vem da cultura, do meu tipo de linguagem e dessa carga familiar de aprendizado que eu aprendi com pai, com mãe, a gente vai trazendo para essa questão do casal. Então, esses são os fatores fundamentais. Eu acho que o Matilde quer comentar. A Elizabeth trouxe aqui no grupo, né, do WhatsApp, falou o tom de voz, né? Que às vezes até isso, o tom de voz, às vezes de um, o natural dele é um tom de voz, né? Mais assim, para o outro aquilo é uma agressão, né? E o contrário, às vezes um tem um tom de voz mais calmo e o outro não aguenta aquilo, fica querendo, né? Então, todas são às vezes pequenas nuances assim, mas que... Né, e é engraçado, né, gente? Porque a gente tem dois olhos, um nariz, uma boca, uma cabeça e tal. E a gente pensa assim, que é tudo igual para todo mundo, né? Porque as palavras, elas são chaves, são símbolos que levam um determinado conteúdo. Mas, de longe, a gente sabe, como eu já disse, 30% é comunicação verbal, e, além disso, as palavras também não carregam o mesmo significado para as pessoas diferentes. Então, assim, quando eu estou olhando aqui para a tela, estou me vendo lá, estou vendo a Matilde aqui, eu não sei o que a Matilde está vendo aqui. Acho que é alguma coisa parecida, porque nós somos da mesma espécie. Mas, definitivamente, a gente não pode achar que é a mesma coisa, não pode achar que basta fazer uma coisa ou outra. A gente precisa entender que a comunicação é uma coisa muito delicada. E esse conhecimento de si e do outro vai se aumentando à medida que eu tenho uma comunicação de respeito, de maior liberdade em que as pessoas possam se expressar, porque é muito comum nessa dominância que o Matilde falou, por exemplo, que o outro fique na posição de não... Pronto? Show? Uhum. Então vamos mais um. Vamos mais um. Mas eu lembrei de um exemplo aqui, claro, em cima disso, né, do tom de voz. Quando o Márcio e eu começamos a namorar, bem no início, né, saímos um dia, eu, ele, a Isabela, irmã dele e o Ivan, meu cunhado. E a gente está lá no restaurante e tal, de repente, a Isa e o Márcio começaram uma discussão lá, família italiana, né? Então, os italianos estão lá. E eles dois, pá. Aquilo eu olhei assim, fiquei super assustada. Falei, nossa, briga eterna, nunca mais os dois vão se falar. Família, meu Deus, como é que vai ser? E assustada, eu olhava para o Ivan e o Ivan lá, tranquilo. E eu falei, gente,
mas o que é isso? Aí falaram, de repente, já estavam os dois conversando normal, tudo passou. Eu sou traumatizado. E eu traumatizada lá até eu entender que era justamente isso, é o jeito, E a né? carga familiar. E a carga familiar, né? Depois eu, né, vivenciei várias outras vezes na família, já não assusto mais, já entendi, né, que é realmente isso. Então, esse jeito de expressar que é, né, diferente, jeito de ser. Vamos lá. Vamos lá. Ó, passou dois. Passei dois, adiantei. Então, vai você agora. Dentro disso, né, gente, a gente foi trazendo, então, aqui algumas possíveis soluções, né, para essas diferenças, para esses possíveis problemas, né? E são possíveis, né? A gente não está aqui trazendo nenhuma receita, porque não existe, né? Quando a gente fala de ser humano, quando a gente fala de relacionamento, não tem receita. Mas tem caminhos. Então, o nosso objetivo aqui hoje é tentar ajudar a encontrar alguns caminhos possíveis, né, para lidar com essas situações. E a primeira delas é o diálogo versus a famosa DR, né? E a DR, quando a gente fala de DR, já até dá um frio na espinha, né? Você sabe o que é DR? O que é DR? Não. O que é DR? Discutir a relação. Né? Tem gente que chega lá no consultório e diz assim, ai, meu marido ontem quis discutir a relação, ai, minha mulher ontem chegou querendo discutir. Falar de discutir a relação... Já sabe que é bomba. Já é bomba, né? Porque quando fala em discutir a relação, eu já tenho a minha certeza aqui pronta, cristalizada, e eu quero chegar com essa certeza e impor para ele, despejar em cima dele, e ele tem, ai dele se ele não aceitar. Se vira aí. Então, a gente brinca com essa coisa, gente, porque DR realmente é um termo popular, que já ficou popular. E ontem teve DR, não sei o que e tal. Mas é porque a gente já associa isso com o problema. E diálogo não é uma questão para resolver problema. Diálogo é um jeito de ser. Diálogo é um jeito de se comunicar o tempo todo, né? Com pequenos gestos, com atenções, com olhares. Também, às vezes, para discutir problema. Mas se ficar focado nessa questão da DR, o espaço de conversa do casal passa a ser um espaço de discussão e de resolução de problema. Obviamente, ninguém vai querer isso, então não vai ter diálogo, nem o bom, nem o ruim. Nem o ruim. E como a gente vive num mundo hoje, né, muito tumultuado, muita coisa para fazer, é trabalho, e aí quem tem filho, e é casa, né? Então, às vezes, o dia a dia do casal é muito corrido mesmo, e a maioria das vezes, a única hora que os dois param ali é a hora que tem que resolver um problema, então já vai criando mesmo essa... Aí quer adiar, porque fala, não, vou encontrar para resolver problema, então é melhor nem conversar, né? E aí as coisas vão... Começa a ter um afastamento dessa condição de dialogar, de duas partes que se manifestam, que se expressam num espaço de liberdade, porque é isso que é diálogo, né? Não dá para ter preconceitos, não dá para ter o eu já sei que é. Aliás, essa fala é muito comum, né? Assim, não, você não conhece o fulano ou a fulana, ele é assim, a gente já define com o verbo ser. Nem adianta conversar, porque eu já sei que ele é assim, então nem vale a pena. Então, esse é um dos pontos que a gente chama de solução possível, porque o que nós estamos chamando de diálogo aqui pode ser sem palavras. Falando de carinhos, nós estamos falando de espaços, nós estamos falando de atenções. Tudo isso é dialogar também, né? Quando eu tenho um olhar atento para o outro, não é tenso, é aberto para o outro, capaz de perceber as delicadezas do comportamento, das preferências, da personalidade, do temperamento. Por isso é importante conhecer a si, né? Do que ele traz da família, como é que funciona, como é que não funciona. Eu consigo me encaixar melhor. Aí precisa de conhecer a si e conhecer o outro. Por isso que, né, o último ponto ali está o autoconhecimento, né? Mas, na verdade, isso aqui não tem ordem, né, gente? É tudo junto, misturado. Mas o autoconhecimento, ele é fundamental, porque eu só consigo ter esse olhar para o outro se eu tenho esse olhar comigo mesmo, né? Se eu não olhar para dentro de mim, se eu não olhar para as minhas feridas, se eu não olhar para as minhas questões e não tiver
né? Não sei se a palavra seria empatia comigo, mas uma compaixão comigo, que essa é empatia com o outro, né? Mas uma autocompaixão, né? Eu também não vou conseguir fazer isso com o outro. Então, eu preciso, né, desse cuidado comigo mesmo, para que eu dê conta, então, de, a partir disso, eu também desenvolver esse olhar com o outro, né? Que vai gerar essa empatia e esse foco na solução, né? Porque os problemas, eles vão surgir na vida do casal, na vida de qualquer pessoa, casal, não casal, né? Então, se esse diálogo, se ele vai focar nos problemas, no quem tem razão, no quem está certo, quem está errado, né? Ah, mas você fez isso comigo, você falou, né? Já saiu do foco, né? Então, se eu tenho uma questão X, então vamos focar, qual que é a questão? Qual que é o incômodo? Qual que é o problema? Qual que é a situação? E aí, como é que é? Como que cada um pode contribuir para que essa situação se resolva, né? Então, isso permite essa abertura dos dois, né? E isso facilita que a solução... Agora eu lembrei de uma coisa. Eu quero lançar aqui uma provocação, que eu tenho certeza que muita coisa vai surgir. Então, escreve aí no chat ou lá no grupo, o que vocês acham que é empatia? Porque a gente ainda não falou tanto desse ponto, a gente vai falar um pouquinho. Então, enquanto eu falo aqui do que eu lembrei, vai mandando aí no chat, vai escrevendo o que vocês acham que é empatia, que conceito de empatia que vocês têm. Gente, não tem que ter medo de certo, errado aqui não. Nós estamos aqui para trocar, para dialogar, para conversar, para discutir, tá? Discutir sem brigar. Mas eu lembrei agora, e aí acho que Beth... e acho que Maria Clara está aí também, quer dizer, coisas que vêm de cargas familiares, mas que é da nossa fundadora, então também é um pouco profissional, a Ingrid também deve lembrar. Mas eu não vou contar o caso inteiro, mas tinha essa coisa com certeza, né? Assim, o esposo da doutora Renate, que era o doutor Rafael, num determinado momento, acho que mais de um, mas teve um emblemático, que eu não vou contar o caso todo, mas que ele colocava isso com muita clareza, né? Não era entre eles a questão, mas ele dizia para ela, você quer ter razão ou você quer resolver o problema? Né? E a gente, às vezes, com essa coisa do nosso ego, né, a gente foca muito em ter razão, porque a gente vai falar um pouco mais à frente o risco que a gente corre, né? O que pode acontecer na relação, que ela se torna uma verdadeira disputa. E aí eu quero ter razão para estar ganhando o jogo. Né? E aí já são coisas que não são boas. O que chegou aí? Chegou aqui. Se colocar no lugar do outro, empatia é se colocar no lugar do outro, é sentir com o outro, perceber e entender o ponto de vista do outro. Muito bem. Com certeza isso é empatia, tá? Só que esse é o conceito que a gente tem mais coisa aí, tá? E eu também não vou esgotar o que é empatia aqui. A gente trazer um outro aspecto do comportamento empático, que é isso que vocês falaram, sim, mas isso passa por um reconhecimento do outro como igual em valor e dignidade. Então, veja bem, nós não estamos falando do corpo do outro, nós não estamos falando das opiniões do outro, não é só disso, nós estamos falando da própria essência do que o outro é. Ele é um como eu. Então, se eu tenho um amor próprio bem resolvido, e isso Matilde colocou nessa questão do autoconhecimento, se eu tenho uma boa relação comigo mesmo, se eu tenho autocompaixão, se eu tenho amor para mim, eu vou ter mais facilidade de exercer isso com relação ao outro. Tem coisas que dificultam, que a gente vai falar ali na frente, mas é natural nosso, se a gente está bem, se a gente está numa posição que não é uma posição de defesa, uma posição de medo ou uma posição de dor, é natural que a gente veja o outro e queira ver o outro de uma maneira muito semelhante, como a gente consegue se ver quando a gente está bem com a gente também. Uhum. Tem mais aqui. Empatia é a capacidade de colocar-se no lugar do outro. A Maria Clara respondeu isso mesmo. O Rafael falava isso mesmo. Então, tá, a história real. A história é real. Não vou contar o caso todo, viu, Maria Clara? Porque não cabe aqui, mas a conclusão é maravilhosa. Né? E a Mila está falando, aqui nós chamamos de empatia, sentir o outro desde o interior. Ah, que delícia. Olha que linda, a capacidade de receber o outro como ele é. Só que para isso precisamos nos esvaziar o mais que podemos. Exatamente.
ou nos preencher de amor, né, Mila? Mas é muito verdade isso. Olha, que lindo ver o outro pelo interior, né? Então, assim... Eu acho que se esvaziar dos nossos preconceitos. Isso é muito importante. Porque das nossas quando a gente fala do se expectativas. esvaziar, a gente confunde com se anular. Não é se anular, é esvaziar dos preconceitos, das expectativas, daquilo que eu já julgo, acho, suponho do outro, espero do outro. Então, né? Como ele é, como ela disse, sabe? Conhecer o outro como ele é. Lindo. E aí a gente chega um pouco mais perto da empatia, né? Vamos para frente? Sim. Esse é um outro aspecto que a gente queria trazer para vocês. Então, veja, primeiro a gente está falando dessa questão da relação da gente com a gente mesmo e da gente com o outro. Então, tem esses aspectos da comunicação, das linguagens, do temperamento, do jeito de ser e das cargas que a gente traz de cultura, né? Cargas familiares e como que isso tudo pode incidir. Aquelas são as dicas. Que a gente tenha uma postura mais empática, né? Que a gente possa buscar o nosso autoconhecimento para conseguir ter essa postura e trabalhar essa condição de dialogar, né? Agora, outro ponto que a gente vê, e é muito frequente, não só na prática clínica, como aqui também, como eu disse, gente inteligente, bem vivida, muitos de nós já entenderam na prática como é que é a incidência desse fenômeno dos filhos na nossa vida, né? Surgem seres completamente diferentes de nós, que requerem um monte de cuidados, né? Tem um monte de coisa interessante sobre a evolução do ser humano, mas é isso, a gente nasce frágil. E aí é natural que a gente tenha, né, um voltar de atenção muito grande, é fundamental, porque senão a criança não vai à frente, não se desenvolve bem. Então, há uma mudança nas prioridades do casal, há uma mudança no olhar, na atenção, que era antes um para o outro, né? E aí ela se divide um pouco, né? Porque os filhos estão chegando. E aí vem as questões vão surgindo, né? Porque a atenção e tempo muda, né? Não tem mais atenção, o tempo que o casal tinha, né? Para estar junto, agora tem, né, uma demanda grande, tem que dividir bem com os cuidados. Isso vai também afetando a afetividade e a sexualidade do casal, né? Por várias questões. É importante dizer isso, gente. Afetar não quer dizer necessariamente prejudicar. Sim. Quer dizer que vai modificar algumas coisas. Sim. Agora, como que o casal vai lidar com isso? Porque o fato é que vai afetar. Né? Como o Márcio já falou, as prioridades mudam, porque, né, agora você tem um ser ali que demanda sobreviver. E importante... Oi? Não. Só um instante. Vamos achar quem está... Desce. Anda. Depois de tomar banho, você deita contigo. Gente, quem está com o microfone aberto, tenta ajudar a gente a achar. Achar aqui. Não, porque não tem. Não, ela está sem, ó, também. Vamos lá. A hora que a pessoa descobrir aí, ela fecha o... Passei. As cargas familiares vão se intensificando também, né? Porque agora tem um ser ali que está trazendo... A conjunção, né? Dos dois ali. Isso mesmo. E aí, muitas vezes, quando já... Então, eu tenho um dizer, assim, uma brincadeira, para vocês entenderem dessas cargas familiares, que é o seguinte... casamento, né? Eu estou dizendo assim, da união mais estabilizada, independente da forma do casamento. Casamento sem filhos é namoro. Depois que surgem os filhos, aí é casamento mesmo. Aí é um desafio um pouco maior. Por quê? Porque se você já tem ali as questões que podem ter surgido antes, né, desse momento, assim, algumas dificuldades, algumas dores, alguns enfrentamentos, antipatias ou dificuldades de relacionamento que vão surgir com essas cargas familiares, quando vem a criança, né, a expectativa de todos, né, avós, tios, etc., ela se multiplica. E a tendência de interferência na vida do casal também se intensifica. Isso é natural de acontecer também. Mas a questão é, na gente mesmo, essas cargas que no nosso trabalho
a gente chama das cargas transgeracionais, né, que a gente vai trazendo mesmo, né, não só pela cultura, mas muito do sentido e do significado que a gente carrega de todas essas coisas vividas com os antepassados também, elas vão se intensificar. No que é problema, elas vão se chocar. No que é solução, elas vão se complementar. Mas é uma coisa que acontece, né? Muitas vezes, com a vinda dos filhos, isso é tão importante a gente entender, porque senão a gente começa a julgar uma carga muito pesada para eles, né? Como se eles fossem os indivíduos geradores disso e não são, apenas revelam mais, né? Não são o problema, né? O problema é a gente não saber lidar com isso. E segundo, como é que a gente vai fazer, né? Tem que ter um pacto ali do casal, tem que ter uma negociação de como é que esses elementos de prioridades, valores, diferenças culturais vão se estabelecer para a criação daquele que é dos dois. Culturais, né? E familiares, né? Porque aí cada família tem um jeito de criar, de cuidar, de educar, né? Fora o lado das finanças, que é esse último que a gente colocou aí. Eu lembro quando eu estava com filhos pequenos, assim, que eu tinha amigos que diziam assim, olha, eu não importo, é o melhor investimento da minha vida, eu vou gastar o equivalente a uma BMW, mas eu vou ter uma ajuda, eu vou fazer tal coisa, eu vou investir em babá, eu vou fazer... Enfim, as fórmulas são várias, né? Mas a gente sabe que existe um investimento maior. E é importante aqui falar, né? A nossa foto aí é uma foto tradicional, né? Da família nuclear, de uma transição da modernidade para a pós-modernidade, né? E a gente tem uma série de outros desafios que a gente não vai ficar pontuando aqui, mas a gente tem uma série de configurações familiares diferentes, né? Uma série de acordos diferentes, filhos que vão participar de formações diferentes, filhos de um, filhos de outro, filhos dos dois, enfim. E essa questão da pós-modernidade, né, que é a época que a gente vive, é muito interessante a gente ver como é que as pessoas vão se conectar nisso e como é que isso também pode afetar a vida dos casais, né? E aí nós vamos, então, pensar aqui, juntos, em algumas possíveis soluções, né, para essas questões que vão surgindo, né? E na nossa experiência, a gente, né, nós não temos filhos de nós dois, mas temos os filhos do Márcio, e quando a gente, né, se casou, eles ainda eram mais novos, hoje já estão adultos, né, um adolescente, uma adulta, então, né, é um momento já diferente, mas quando a gente casou, eles estavam... o Henrique criança, a Júlia pré-adolescente, então essas questões estavam bem intensas, assim, né? Porque aí tem questão de escola, tem, né, saúde, uma série de coisas, e a gente se viu num momento, assim, que a gente precisou parar e ter um dia que seria nosso. Um dia não, né? Porque põe um dia, parece que é o dia inteiro, quem dera. É um dia da semana onde a gente tirou 2 horas ali à noite para nós dois. Então, né, no nosso caso, era quarta-feira, que era o dia que a gente ia fazer alguma coisa nós dois. Ou sair, ou ir no restaurante, ou ver o filme, ou alguma coisa que fosse conversar. Ter um momento, espaço que a gente pudesse conversar. E isso é uma coisa que eu vejo muito frequente no consultório, né? Porque quando, né, como a gente falou, da questão das prioridades, das demandas, as demandas são enormes. Então, se a gente não para priorizar um tempo para o casal, esse tempo ele não vai aparecer do nada. Olha, a gente agora... Não, é a gente que precisa, né, dar esse passo do jeito que é possível. Não é fazer uma coisa extraordinária. Às vezes não dá para sair, na pandemia agora não dá mesmo. Mas, às vezes, o casal não tem com quem deixar a criança, por exemplo, não tem problema. Coloca para dormir, faz um dia, um momento do casal em casa, né? Então, não é fazer uma coisa extraordinária, é ali no ordinário, mas separar esse tempo, né? O importante é um tempo que os dois vão estar ali, não é para DR, não é para resolver problema, é para estar junto, é para conversar, é para contar do dia, é para falar, né, dos sentimentos, enfim, do que quiser, para falar amenidades, né? Para ir retomando essa intimidade, porque às vezes as demandas do dia são tão grandes que vai distanciando, né? E essa intimidade vai se perdendo, porque a gente acha que isso é uma coisa que já está garantida. E não é. Se a gente não cuida, né,
a médio e longo prazo, a gente vai percebendo os efeitos desse distanciamento. Vão se tornando dois estranhos, apesar de terem interesses comuns que ficam muito focados nos filhos. Esse foco excessivo nos filhos, né? Também na live que nós fizemos com a Isabela, com o Ivan, foi muito bacana, e depois Isabela contribuiu com 4 perguntas, né? Que a gente deve se fazer com relação aos filhos. Então, assim, entender que o casal tem uma continuidade para além dos filhos, né? E é muito importante. Pronto. E no nosso trabalho também é uma coisa muito frequente que a gente tende a achar que o nosso amor voltado para os filhos, ou seja, de cada um dos pais para os filhos, é a questão mais importante deles se sentirem amados e tal. E a gente vê com muita clareza que não é assim. Quando os filhos veem um amor voltado entre os membros do casal, ele se sente profundamente amado, se sente realizado, completo, ou seja, o melhor investimento que o casal pode fazer para a saúde dos filhos é efetivamente ter uma boa relação, estar bem um com o outro, se tratar disso, né? Vou ligar aqui a bateria. E aí, falando para as diversas configurações, né? Nós somos, né, uma configuração, né? Como já falei, diferente nesse sentido dos filhos. Aí vem mais um ponto, né? Porque é um casal com filhos e tem a mãe dos filhos, no nosso caso, né? Então, a gente foi também no nosso caminhar, a gente foi percebendo a importância não só de nós dois estarmos bem entre nós, que para os meninos, apesar de não serem nossos filhos, a gente sente como faz bem para eles terem um ambiente, né? Que eles sentem seguros, porque percebem, né, a nossa ligação um com o outro, mas também de estarmos bem com a mãe, né? Então, desenvolver essa boa relação com a mãe, né, que também é amor. Então, o amor dos pais, entre os pais, né, para os filhos, é importante, independente de estarem casados, né, como um casal ou não, né? E isso, né, no próximo ponto ali, que é o diálogo, né, de novo, né? Então, vocês vão ver que ao longo aqui da nossa explanação, tem algumas coisas que vão se repetir, porque realmente não tem jeito, né? Mas essa questão do diálogo é fundamental. Então, esse dia do casal que possibilita, gente, é uma construção, é preciso fazer, possibilita esse espaço para ver o diálogo, permite que sejam discutidas de uma forma muito tranquila, porque é um encontro frequente, né? Volta a ser um encontro frequente, as prioridades. E essa pactuação dos espaços familiares, para não ficar um negócio muito complicado, acho que todo mundo aqui conhece isso também, né? Deixa eu só, antes de você entrar nesse ponto, que a Eunice trouxe aqui umas contribuições importantes em cima disso, que a gente está falando do diálogo. Primeiro, ela falou de novo da empatia e a ética, que são a base do diálogo sincero. No fundo, cada um quer ser reconhecido, valorizado, amado e ter espaço para ser si mesmo, né? E é isso, todo mundo quer isso. Mas às vezes a gente nem todo mundo dá, né? Então, se eu quero ter isso, é preciso que eu também queira dar, né? E ela está contando, lembro-me de um casal em terapia que esqueceu de ser casal porque diziam que não havia tempo para os dois. Depois eles negociaram, encontraram tempo e não sabiam o que fazer com ele. E aí é difícil, né? Porque esquece mesmo, né? É isso que eu estou falando, a gente acha que é garantido, não é. Se você não cuida dia a dia, a gente vai se esquecendo. Aí ela continua, o que vamos fazer? Respondi, que tal começarem a namorar de novo? Esqueceram como é. Estavam fazendo as coisas, mas não estavam se amando. Ótimo, ótimo, lindo, né? Que tal começar a namorar de novo? Então é isso mesmo. Então, agora, obrigado, Janice. Linda contribuição. É isso que a gente quer, viu, gente? É esse bate-papo que a gente vai construindo em cima dos pontos que a gente entende importantes. Sobre essa pactuação dos espaços familiares, eu queria trazer para vocês uma realidade que é muito frequente, assim, a gente vê, né? Aquele casal, por exemplo, vamos usar aqui o exemplo da Mila, né? Vamos lá, família toda, não sei se é a sua, tá, Mila? Eu vou usar exemplos de vocês que estão aí na Argentina. Então, assim, família toda da Argentina, não sei o que, o casal casa e muda para o Brasil, né? Esse casal, porque vai ter que se ver, se suportar e se apoiar muito no outro,
tem a tendência de criar um espaço de casal muito mais saudável, né? Ao passo que o casal que permanece no seio familiar, e aqui nós não estamos querendo dizer que a família é uma coisa ruim, né, gente? Mas essa proximidade, se o casal não tem clareza de estabelecer os limites, ela pode permitir invasões e problemas dos espaços familiares, interferências que vão fazer muito mal para essa questão do casal. Lembrando aquilo que a gente já falou, da acentuação das cargas familiares, né, com essas influências, essas dificuldades, esses ranços, né, que um vai desenvolvendo, vai transferindo para o casal. Um vai ficando com isso em relação ao outro por causa dos familiares. Então, a pactuação dos espaços familiares é muito dizer disso. O casal precisa estar bem constituído, sabendo que eles são um casal, olhando para as suas prioridades, dialogando sobre isso, porque senão a invasão do espaço acontece também, né? E outro ponto que a gente trouxe aqui é aprender a respirar. Porque tem hora que não tem outra saída, não. É só respirar mesmo, respirar fundo, né? E aprender também a ir criando esses espaços, assim como é importante ter o espaço do casal, é importante ter os espaços de cada um também, né? Então, assim, tem dia que a mulher está muito cansada, estressada, então, né, o marido chega lá e fala aqui, então, deixa hoje, eu vou cuidar das crianças aqui para você ir lá tomar seu banho, porque às vezes nem banho, né, gente? Dá para tomar direito. Vai lá tomar seu banho, você vai poder ter 15 minutos de banho, então aproveita 15 minutos de banho, né? E vice-versa, o dia eu com o marido que teve um dia estressado lá no trabalho, chegou no nervoso, não, vai lá ter um tempo para você que eu vou tirar as crianças daqui, vou ficar, então, né, tudo isso é importante e o diálogo, o dia do casal, o autoconhecimento, tudo isso vai ajudando a reconhecer qual que é o momento para cada coisa, então por isso que eu estou dizendo, não tem receita, né? Mas é realmente esse olhar para si, olhar para o outro, e a gente vai sentindo o que é para ser feito a cada momento que vai ajudar ali nas situações, né? E o autoconhecimento? Tá aí de novo. Né? O que você vai falar dele aqui? Aqui? O que eu vou falar dele aqui? É isso. Que eu já falei. Você quer falar mais? Se você quer falar... Vou falar um pouco mais. Fale mais. Agora eu que estou aqui controlando o tempo, porque você não sabe, mas olha a hora. Estou vendo. Tá? Tudo que a gente está falando aqui, gente, é para fazer essas relações, não só das palavras, mas do sentido que elas trazem. Então, veja bem, como é que eu vou perceber os sinais de que eu estou ficando estressado, de que eu estou ficando sobrecarregado, de que eu vou... Se eu não tiver esse autoconhecimento, eu não percebo. Aí eu começo a projetar no outro as minhas insatisfações. Aí começam pequenas agressões, provocações, eu vou descontando no outro. Então, se eu não tenho esse autoconhecimento, se eu não tenho limite para mim, se eu não tenho um amor de mim mesmo para me perceber, eu não vou perceber o outro. Então, de novo, o autoconhecimento é importante nessa questão, que eu preciso ler e dar conta de falar, por exemplo. Se eu estou achando que a minha esposa está dedicada demais aos filhos, isso é uma coisa ótima, mas precisa equilibrar. Eu tenho que dizer que, desculpa, mas eu estou me sentindo dessa forma. Será que a gente pode mexer alguma coisa? Então, como o Eunice colocou, da ética e da empatia num diálogo que é sincero, né, permitindo esse diálogo sincero, esse é um espaço que a gente precisa conquistar com cuidado a cada dia. É com delicadeza que a gente conquista esse espaço, não é forçando a barra. Então, realmente é uma coisa de se cultivar no dia a dia do casal. E dos dois se ajudarem mutuamente, uma coisa que é muito, muito comum, né, uma reclamação que eu vejo muito frequente, especialmente nas mulheres, tem alguns homens também, né? Então, não é uma coisa exclusiva, mas, num geral, a mulher ocupa mais esse papel, né, de cuidar dos filhos ali. E aí reclama que está muito sobrecarregada, que é só ela que faz as coisas, que o marido não ajuda, que tudo mais. Mas quando você vai ouvir o marido, ele tenta. Só que a mulher não aceita a ajuda dele do jeito dele. Quer que ele ajude do jeito dela, né? Então, isso também a gente precisa ir se observando. Opa, peraí, tá bom, estou sobrecarregada, mas como é que é isso? Deixa eu olhar para o jeito dele também. Aí entra essa questão, né? Por isso que eu falo que as coisas vão se entrelaçando, porque essa questão, né, da pactuação
dos espaços familiares, é isso, mas a minha mãe fazia assim, eu quero fazer igual, ou a médica tal falou, ou eu acho assim, e eu não escuto o que o outro acha. Que Né? é o grande parceiro. Exatamente. Mesmo. Então, vamos em frente, que o horário está indo. Tá bom. Vou obedecendo, vocês viram, né? Eu obedeço. Isso mesmo, ainda bem. Então.